Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou a Juliana Bender. Nós vamos falar hoje sobre bases. Qual é a sua base de sustentação? Vamos ver o que Emmanuel nos traz sobre este tema. Então, deixa só eu colocar aqui o tema, né? Capítulo 5 já do livro. Vocês sabem já, Caminho, Verdade e Vida. Vamos fixado. Muito bem. Pronto. Vamos lá, para quem não conhece nossa rotina, nós iniciamos com uma oração, depois fazemos a leitura do texto com comentários e encerramos com outra oração. Sem mais delongas, convido vocês a fazer a oração comigo. Antes, a gente vai fazer uma respiração em 3 tempos para que a gente possa propiciar uma maior concentração e, uma vez concentrados, nós possamos conectar melhor com a espiritualidade. Vamos lá? Assim, ó. Inspira em 3, retém, 1, 2, 3, expira, 3, 2, 1. Senhor Jesus, iniciamos sempre agradecendo a oportunidade do estudo, a oportunidade de ouvir esse Evangelho bendito. Agradecemos, Senhor, a oportunidade que Emmanuel nos proporcionou, esse estudo do Evangelho, este esmiuçamento do Evangelho, esta explicação esta proposta de interpretação, que possamos bem entender, bem compreender e bem praticar cada uma dessas lições, especialmente na lição de hoje sobre as bases da vida, as bases dos sentimentos, as nossas bases, que possamos bem refletir sobre as nossas bases, sobre o que pautamos nossa vida, para que, em sendo equivocadas, que possamos ser esclarecidos e possamos trabalhar para a construção de novas bases muito mais sólidas. Que possamos estar convosco, Senhor, que é a nossa base, que é o nosso sustentáculo. Que possamos estar convosco hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem. Bases. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Nossa, eu imagino uma DR pesada aqui, viu? Pedro vai dizer assim: Você nunca vai lavar meus pés. E Jesus vai dizer: Se eu não lavar, você não está comigo. É porque você não gosta de mim. Pense aí. Oi, mãe. Então, Pedro já começa encrespando, né? Você não vai lavar meu pé, não. Aí Jesus vai dizer: Eu vou sim. Porque se você não me deixar lavar seu pé, você não é meu amigo. Aí tu é... Que é isso, gente? Que DR foi essa de Jesus com Pedro? O que tá havendo? O que houve, né? O que houve aqui? Por que isso? Será que tem a ver com um certo orgulho, com uma certa vaidade, com uma certa, assim, orgulho, né? Preso à sua forma de viver, não se submeter? Vamos ver. É natural, vejamos, antes de tudo, na resolução do Mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Então, Jesus quis demonstrar humildade. É isso que tá dizendo aqui, né? Que ao querer lavar os pés de Pedro, dos apóstolos, né? Que Jesus lavou os pés de cada um. Um dia Jesus tirou e fez: Eu vou lavar os pés de vocês.
Pelo visto, assim, lavar os pés era um gesto de extrema humildade. Principalmente era feito pelos servos, né? Para quem tinha servos, escravos, faziam isso nos pés dos seus senhores, né? Me veio uma cena, né? Tem muita cena de filme, mas assim, que me vem à mente, relativa à década de 20, de 30, em que o homem chegava em sua casa e a esposa estava à espera, ele se sentava na poltrona e vinha a mulher, tirava o sapato, tirava a meia, fazia uma massagenzinha. Ah, meu bem, o jantar daqui a pouco será servido. E aí lá ia ela continuar a lida da cozinha. Aí quando os filhos já eram um pouquinho maiores, ainda crianças, aí eram as filhas, mulheres que iam fazer isto. E aí a gente tinha, né, essa perpetuação de que não era nada de gesto humilde, né? Era, no caso do patriarca, era a forma de demonstrar soberania, né? Dentro do lar. Boa noite, socorro. E no caso que ainda, né, um resquício dessa época em que os patrícios eram servidos, né, pelos servos e pelos escravos, pelas escravas, que iam fazer esse tipo de serviço. E que Jesus quis fazer para demonstrar sublime humildade santificante. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual. Bom, vamos ver, né, intelectualmente o que a gente pode extrair disso aí. Adiantando, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos. Bom, Emmanuel vai trazer o lado apenas intelectual, mas também vai trazer o lado moral da lição. Vamos lá. Qual a moral da história, né? Vamos ver. É que pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. Pela mensagem permanente do Evangelho, o Evangelho continua vivo até hoje, atualíssimo. Cada lição daquele Evangelho, a gente pega o Evangelho do Espiritismo todinho, ele está totalmente aplicado e aplicável aos dias de hoje. Totalmente. A gente acabou de fazer o livrinho todinho e a gente pôde ver cada item, cada lição perfeitamente aplicável aos dias de hoje, mesmo tendo sido escrito 160 anos atrás. Mas perfeitamente atual. Pior ainda o Evangelho, né? Que foi vivido há 2020 anos atrás, que foi escrito, sei lá, há uns, acho que foi 60 anos depois, né, por Lucas, principalmente, né, que foi o último a escrever. Então, continua atual. A gente vê que a mensagem permanente do Evangelho, ela continua atual. Por essa mensagem, né, o Cristo continua lavando os pés, demonstrando toda a sua humildade perante nós, que nos achamos assim em soberba, que nos achamos em egoísmo, que nos achamos em orgulho, que nos achamos em vaidade, mas que Jesus continua assim, lavando nossos pés, dizendo assim: olha, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui servindo ao Pai, cumprindo a vontade do Pai, servindo a vontade do Pai, através de todas as ovelhas. Eu estou aqui aos seus pés, só esperando que você dê o retorno, que você diga: olha, eu preciso, eu quero, eu não aguento mais, eu estou desesperado, eu preciso desse Cristo, preciso disso. Então ele está aqui, ó,
Você está encurvado de repente e ele está aqui, dizendo assim: vem, eu vou te aliviar um pouquinho os pés. Bota os pés aqui, vem, que eu vou fazer uma massagem. Socorro trazendo os pés significa o nosso caminhar, as nossas ações. Dessa forma, Jesus deseja nos purificar e usa os nossos irmãos. É preciso lavarmos espiritualmente e nos renovarmos. Nossa, Socorro, que maravilha isso. Que texto maravilhoso você trouxe, Socorro. O caminhar. Boa noite, Ladeira. Então, repetindo aqui, ó, o texto de Socorro. Os pés significam o nosso caminhar. A nossa semeadura, né? Fazendo o link com a palestra que eu fiz mais cedo. O jeito que, a forma que Jesus nos purifica, nos ajuda, né? Ele vai aliviando os nossos pés, lavando os pés, para a gente continuar caminhando. A gente para um pouco, descansa, lava o pé e continua. Então ele continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina. Boa noite, Dara. De amor e perdão. Seguidores sinceros de amor e perdão. Seguidor sincero do Cristo é aquele que entende a mensagem de amor e de perdão. É aquele que ama e perdoa. Seguidor sincero é aquele que vai caminhando com base no amor e no perdão sinceros. Caridade, indulgência, benevolência, né? Praticando todos aqueles atos em que somos convidados a agir. Qual é a base da nossa vida? O título do texto é base. Qual é a base? Sobre o que nossos pés estão fincados, né? Sobre o que nós estamos apoiados? Que o homem erecto, né? Ele alcançou estar de pé. Eu estava escutando até ontem um texto falando de que quando se ia falar no cenáculo, a lei mosaica, né, determinava que se tinha que falar de pé. Mas por que de pé? Né? Por que essa estar em pé, sobre os pés, né? Sobre os pés? Para que a gente, é uma simbologia, para que a gente esteja de coração aberto em elevação, sabe? Para que a gente esteja em posição de elevação espiritual. Então a gente faz o gesto de se elevar para ouvir ou falar na verdade, no cenáculo. Para falar tinha que ser de pé. Tem uma cena no filme de Divaldo, a mesma coisa, em que Manuel Filomeno de Miranda fala para ele: levanta, para falar do Cristo você tem que se colocar de pé. Aquele que Divaldo leva um puxão de orelha daqueles, porque não tinha se preparado para fazer a palestra. E aí ele alerta: para falar do Cristo é preciso se colocar de pé. Então, trazendo, né, já o ensinamento desde a época de Moisés, que para falarmos do Cristo, para que possamos estar em posição de pé, para ao estudar, ao ler, ao assistir, não é que a gente vai ficar de pé, né, sempre, 24 horas, mas para que a gente tenha a postura de estar sermos receptivos de forma a ascender, sabe? Para que a gente possa fazer sempre esse gesto. Estar sempre, de cabeça erguida. Por que ficar só assim de cabeça para baixo? Não, cabeça erguida, cientes e conscientes de que somos filhos do Pai, irmãos do Cristo, de que somos muito amados pelo Pai e pelo Filho, pelo Pai e pelo Cristo. Somos muito amados, que temos um anjo da guarda que nos sustenta,
que lava também, está aqui à nossa disposição, ajudando a limpar o chão por onde a gente tem que caminhar, né? Sempre nos colocando, em elevação. O Aloísio Elias, também, que faz o miudinho, eu estava também escutando ele, e eu gostei dessa história que ele contou da mulher dele, que foi assim. A avó dele é uma estudiosa, era, né? Muito, muito estudiosa do espiritismo. E aí um dia, essa avó dele virou para a mulher dele e falou assim, é até Juliana o nome dela. Juliana, minha filha, você tem estudado? Ela dona fulana, tenho sim. E você tem estudado como? Ela, deitada na cama. Mas aí eu durmo, fico com sono e durmo. Aí ela, pois minha filha, eu vou te falar uma coisa. Para estudar o evangelho, é preciso estar de pé. Aí eu gostei dessa história, me lembrou isso aqui e me lembrou que eu já comentei com vocês sobre a meditação, as visualizações terapêuticas, que eu não posso fazer deitada de jeito nenhum, porque eu durmo em 2 minutos. E aí vai tudo por água abaixo, né? A gente não pode dormir para fazer meditação. Quando a gente vai fazer meditação, nós temos que estar com a consciência consciente, né? A gente tem que estar consciente para poder abrir a consciência, expandir a consciência. Dormindo, a gente não expande a consciência na proposta da meditação. A gente vai fazer outra coisa lá no mundo espiritual. Então, para meditar, eu fico sentada. E mesmo assim, é uma batalha. É uma batalha para não dormir. Tem também a historinha, quem contou foi a monja Coen, eu acho. Ela contando de um colega, histórias de monastério, né? De um monge lá que para conseguir meditar, ele se colocava em cima da árvore. Porque se ele dormisse, ele ia cair. Então, o instinto de preservação fazia com que ele ficasse alerta para concentrar na meditação e poder meditar corretamente. Olha só, cada um vai buscando sua forma, né, a melhor forma de cumprir com o dever, cumprir com a obrigação. Portanto, os seguidores sinceros de sua doutrina de amor. Então, Cristo continuou lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. Ainda que tenha muitas pedras, que os nossos pés se chafurdem em lama, estejam muito sujos, muito empoeirados ou enlameados, Cristo vai estar lá, está lá, lavando os nossos pés no fim do dia, dizendo assim, estou aliviando agora para você continuar amanhã tudo de novo. Continua. Não desiste. Continua. Segue em frente. Que o céu é o limite. O infinito é o limite. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações. Olha só. Obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores. Ou seja, aquelas obrigações espirituais. Quantas vezes chega o dia da reunião no centro, aí começa. Tô cansado, tô com sono, tô com dor de cabeça, teve uma briga em casa, no dia de fazer evangelho no lar, parece que é o dia mais turbulento da semana. Parece que é aquele dia que escolhe para dar tudo errado. Dá tudo errado, tudo assim, não dá certo, a gente não está em conexão, a gente começa a brigar assim com a própria espiritualidade, né? Não estou bem hoje, não vou fazer. E aí, não, vai, faz que melhora. Faz que a gente vai lavar seus pés aqui agora para te dar ânimo. Então tem gente que fica distraído das coisas.
Tem um videozinho engraçado do Amigos da Luz, em que eu já contei isso pra vocês, mas eu vou contar de novo, que é engraçado demais. Quer dizer, eu não sei se eu vou saber contar, é engraçado, né? A menina tá lá, tá com o computador ligado, tem uma menina numa mesa, computador ligado, e ela lá, mexendo no computador, distraída, nananã. Aí vem o anjo da guarda dela. Evangelho. Já são 8 horas. Evangelho. E ela não escuta. Aí vem mais 2 anjos, mais 2 mentores, né, para tentar ajudar. E aí, como o vídeo é engraçadinho, né, eles fazem tudo para chamar a atenção dela. Faz musiquinha, fica assim, cutuca. E ela nada de ver o evangelho, nada de lembrar que estava no horário de fazer o evangelho. Aí eles começam a brigar entre si. Não, você não está fazendo certo, os mentores, né? Não, você não está. Até que nesse movimento deles lá disputando a forma de fazer, eles derrubam o livro da estante. Aí a menina fala assim: o livro caiu. O evangelho, tem que fazer o evangelho, eu esqueci do evangelho. É muito engraçadinho assim, porque a gente às vezes se distrai das nossas responsabilidades, das nossas obrigações superiores, desinteressados. Colocar o despertadorzinho no celular, mas tá aqui me ouvindo, ele vai dizer assim: ei, Juliana, já tá ensinando, né? Mas na verdade é ele que me lembra sempre. Juliana, já colocou o despertador? Não. Ele, pois é, coloca aí. Aí lá vai eu colocar o despertador. Aí eu tô passando para vocês também. A gente aprende e passa, né? E passa o ensinamento. Pois é, o homem costuma viver desinteressado das suas obrigações superiores. Muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Como assim aplaudindo o crime? A forma de vida atual pode ser classificada como criminosa perante os olhos de Deus. O excesso de consumo, o excesso de desperdícios de toda a ordem, de água, desperdício de tempo, desperdício de comida. Boa noite, Roberto. Desperdício de comida, nossa senhora. Excesso de produção de lixo, produção excessiva de lixo, desperdício de energia elétrica, desperdício de intelecto, a gente ficar limitada a estudar pouco, ler pouco, sabe? Eu já assisto live, para que ficar lendo, né? Esses livros tão difíceis, sabe? Então, aplaudindo o crime e a inconsciência. A gente perpetuando nesse pacto de mediocridade que vige na sociedade. Essa coisa de eu não leio, você também não lê, e ficamos assim, nessa mediocridade, sabe? Então, que possamos, abrir a nossa consciência, porque hoje, quem tem uma luz, meio que é deslocado dos outros. Imagina. Quando a gente começa a fazer um pouquinho mais além do que os outros não gostam. E meio que a gente é afastado do grupo, sabe? A gente sente muito isso, por exemplo, quando se é mãe. A gente meio que não consegue mais, é mais difícil conviver assim tão assiduamente com o grupo dos que não têm filho, porque os interesses são completamente diferentes. A gente, por exemplo, passa aí apenas para lugares onde tem parquinho, onde é um horário adequado, que não atrapalha o sono das crianças, e aí a gente vai, olha só, vai abrindo assim uma outra forma de consciência, outra forma de vida, que às vezes não se adequa mais àquelas noites que a gente perdia antigamente, né? Que podia acordar tarde no dia seguinte. A gente já não é mais adequado, é outra coisa. Então, a inconsciência, a gente muitas vezes fica perdido nessa inconsciência, mas mesmo assim, todavia,
ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. A gente antes, vocês alguns, né, já deram testemunho aqui, como que após descobrir o Evangelho, após ouvir o Evangelho, como que começa a modificar a forma de viver. As bases que a gente tinha já não são mais as mesmas. A gente já não consegue mais dar valor às mesmas coisas que dava antes. Passa a ser outra coisa. Hoje em dia, por exemplo, que eu falo tanto, desperdício de comida, não é só para não desperdiçar. É porque agora a gente lembra que existem irmãos famintos e que aquilo pode, sim, alimentar alguém. É começar a juntar os pratinhos, né? A juntar, se você sabe que fez comida demais, que de repente você não vai poder comer mais no dia seguinte, aí você prepara a quentinha para doar, para não ter que jogar fora, né? Passar adiante, fazer aquilo não morrer. Então, esse contato com o Evangelho, o menor contato já cria uma fagulha, daí a gente começa a se comportar no trabalho de outra forma, e os colegas falam assim, ué, é a mesma Juliana de antes? Aquela briguenta, aquela confusenta, que agora tá paz e amor? Sei não. Ai, não confio não. Mas aí, o tempo vai passando, você vai vendo que sua base agora é outra. Não se deixa mais contaminar por certas ansiedades, não se deixa mais contaminar pelas fofocas, já não gosta mais de se reunir naquele grupinho de antigamente, que era só para falar mal, e aí você já não condiz mais com você. Antes, você até sintonizava, fazia parte da conversa, fofocava, trazia fofoca, aí agora não, passa a ficar mais calado, assim, pois é, né? E aí já não pactua mais com aquilo. Então, só porque entrou em contato com os ensinamentos de Jesus. Aí a gente sente que nosso terreno agora é outro. Nosso solo agora é outro. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Leveza nos pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. O que é uma senda evolutiva? É o trabalho para a evolução. Como é esse trabalho? Será que depois que a gente conhece o Espiritismo, por exemplo, a gente não tem mais problema nenhum? Agora a gente tem médiums à vontade, ao nosso dispor, nos servindo à vontade, a gente chega no centro e fala, hoje eu tô com dor de cabeça. Peraí, minha irmã, que vai um médium aqui curar sua dor de cabeça. Hoje eu tô com a unha encravada. Peraí, minha irmã, que temos médiums aqui, 10 médiums só para cuidar da sua unha encravada. Será que é assim que a gente conhece o Espiritismo sendo evolutiva? Não, é trabalho. É trabalho, 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 disciplina, disciplina e disciplina. É a gente ter leveza nos pés espirituais. A gente fica mais fortalecido para passar pelo trabalho. Pelo trabalho de evolução que acontece como? Pelas provas e pelas expiações, pela dor. Ou seja, eles vão nos dando o alívio para não sofrermos. Mas a dor a gente tem. A dor a gente tem. Que é aonde a gente está pisando, que é o caminho que a gente está trilhando. É o caminho. O chão pedregoso, mas que o jugo é leve. Que Jesus prometeu que o jugo seria leve, mas teria jugo, mas teria fardo. Você teria que carregar a sua cruz. Tem que carregar a sua cruz. Mas aí vai ser leve.
Mas ser leve como? Através dos ensinamentos. Através da nosso fortalecimento moral, que se dá como? Através das nossas bases, né? As nossas bases mais fortalecidas, a gente aguenta um peso maior. Quem é aí da construção civil, por exemplo, ou que já construiu uma casa, sabe que é preciso ter uma base para construir o primeiro andar, para construir o térreo. É preciso ter outra base mais forte para construir 2 andares. É preciso ter uma base muito mais forte para construir 20 andares. E é preciso ter muito mais base para construir aquele arranha-céu lá, o World Trade Center, que depois foi derrubado, tadinho. Mas é preciso bases sólidas. É preciso ter base para, quanto maior a base, através de pés mais firmes, é preciso ter base sólida para aguentar, para suportar os pesos, o jugo, mas que ele seria leve com o Cristo. Com o Cristo. Então, alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Tudo se renova e a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa, não poderia participar do banquete da vida real. O que são os anjos da guarda? Então, tudo se renova e a criatura compreende que, se não fosse essa intervenção maravilhosa, não poderia participar do banquete real. Sem Cristo, nós não seríamos nada. Sem o Cristo, a gente estaria ainda batendo cabeça lá no paganismo, talvez, possivelmente. A gente estaria ainda voltados àquele excesso de materialismo, aquele excesso de estarmos assim, de ira, raiva, ódio. Então, tudo se renova dentro de nós. A gente vira um homem novo. Quem não ouviu isso já? Sermos um homem novo através da renovação. Então, tudo se renova e a gente compreende a necessidade que temos de Cristo. A necessidade que temos do Evangelho. Gente, quem aprende, quem sente o sabor da oração, não tem como voltar atrás. Lembrando que é aquele que sente o Cristo com o coração. Ó Paulo de Tarso. Verdade, Ladeira. Verdade. Depois que ele sucumbiu ao Cristo, ele se transformou tanto, mudou tanto a sua base, que ele até trocou de nome. Trocou de nome de Saulo para Paulo e mudou completamente os valores, aquilo que ele dava valor antes mudou para outros valores mais espirituais. E nós também. Quando a gente começa a realmente, não só intelectualmente, mas emocionalmente, começa a absorver esse evangelho, a compreendê-lo na emoção, a compreendê-lo na alma, a gente muda a nossa base. A gente já não dá mais tanto valor às picuinhas. A gente não dá mais tanto valor às cortadas no trânsito. A gente não dá mais tanto valor aos colegas de trabalho que querem nos prejudicar. A Socorro está dizendo que todos nós somos iguais na balança divina. Só as virtudes nos distinguem aos olhos de Deus. Bom, deixa eu entender exatamente o que quer dizer essa frase. Todos somos iguais na balança divina? Sim. Mas as virtudes nos distinguem aos olhos de Deus? Sim, nos distinguem. Mas somos todos amados igualmente. A diferença é que Deus espera por nós
em que estágio nós estejamos, Ele vai nos ajudando, lavando os nossos pés, esperando o momento em que a gente se renove e que a gente enxergue a nova realidade espiritual. Que possamos participar desse banquete real. Lembra do banquete real? Então, como apóstolo de Cafarnaum, experimenta novas responsabilidades no caminho e desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Nossa, isso aqui me lembrou do evangelho que eu fiz com minha mãe e minha irmã agora mais cedo. Que coisa. Então, assim como Cristo, o apóstolo de Cafarnaum, que nós experimentemos novas responsabilidades. Hoje a gente só ouve, mas será que eu posso começar a falar do Evangelho para alguém através das minhas ações? Será que eu posso falar do Evangelho para meu esposo, minha esposa, falar do Evangelho para os meus filhos, para os meus pais, para o meu vizinho? Será que eu posso falar do Evangelho para alguém lá no meu trabalho, que eu estou vendo que aquela pessoa está com um semblante pesado, parece que está um pouco assim, passando por algum problema, me aproximar e dizer bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Olha, eu te trouxe uma água, sabe aquela aguinha que a gente fluidifica assim, sabe? A gente fluidifica e lá diz, trouxe uma água para você, se aceita? A pessoa vai olhar assim, está doido? O que essa menina quer que nunca veio falar comigo, agora me trouxe até água? Aí o Ladeira está dizendo, será que eu estou lavado o suficiente? Assim, para a gente não se cobrar, tem duas coisas, não se cobrar tanto, mas também não se cobrar demais. Pensar assim, será que eu posso fazer um pouquinho mais do que eu estou fazendo hoje? Sim, mas sabendo que eu não vou poder fazer hoje o que Paulo de Tarso fez, né? Ou, por exemplo, onde foi que eu vi, meu Deus, a passagem de João tentou, junto com Barnabé, né, seguir, acho que foi João, não foi Lucas, aliás, foi Lucas ou foi João, meu Deus. Ladeira, me ajude aí. Ou foi Lucas ou foi João, que junto com Barnabé tentou seguir Paulo. Só que Paulo, naquela extrema disciplina, né? Aquela disciplina extremada que foi Paulo, né? Que Paulo é 880 também. E aí Lucas não... Dara dizendo, me faça a mesma pergunta, Ladeira. E aí o Lucas não aguentou, fez, não tá dando para mim, eu vou voltar. E aí o Barnabé fez, não, meu filho, tudo bem. Deve ter sido o Lucas, né? Pois é. Meu filho, tá tudo bem. Pode voltar. Não se preocupe. Quando você estiver mais fortalecido, você faz o caminho. Mas por enquanto, vai e segue o seu caminho. Não tem problema. Cada um segue o seu caminho. Essa coisa de estar lavado o suficiente, sabe, Ladeira? Me lembrou essa história do Lucas, de que o Paulo estava preparado para aquele tipo, né? Para aquele caminho. O Lucas não. Mas ele não deixou de seguir o caminho dele. Não deixou de fazer o caminho dele. Ele fez o evangelho aí, escreveu o evangelho e viveu até não sei quantos anos, fazendo o seu trabalho. E assim somos nós. Será que a gente consegue fazer o mesmo serviço que um Divaldo Franco, que um Chico Xavier? Não. Que cada um é cada um. Que o que importa é que a gente experimente. Voltou, né, gente? Voltou.
Então, repetindo, ó, que a gente possa experimentar novas responsabilidades no caminho. Sempre, sabe, não estacionar. Água parada vira lodo. Que a gente possa ser água corrente. Que a gente possa sempre fazer um pouquinho mais todo dia. O Cortella, né, tem uma palestra maravilhosa sobre o capricho, né? A gente tá sempre num pouquinho, um capricho sempre maior, sabe? Fazer um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais. Isso é um capricho, né? Que a gente possa experimentar novas responsabilidades no caminho e desejando corresponder à expectativa divina. Qual é a expectativa divina? Que sejamos cada vez mais, sim. A expectativa divina é que a gente chegue a espírito de luz, que a gente vire Cristo também. Vire espírito crístico. Mas ele está com pressa? Não. Mas ele deixa a gente parado? Também não. Ladeira está dizendo que me fez pensar muito é que a doutrina hoje já me lavou muito mais do que os pés. E o quanto eu já fiz por ela e pelo Cristo. Lembrando de, ao invés de se culpar, se colocar em ação, né? Se colocar em ação. A gente sempre... Ladeira, eu sou espírita há 23 anos. Eu só comecei a falar agora. Agora. Tive um hiato bem grande, porque eu comecei lá com 20 e pouquinho, 20 anos, né? 21 anos. Comecei na empolgação. Eu estudei muito por uns 5 anos. Aí depois fiquei fazer vestibular, enquanto estava na faculdade, né? Aí começou o estudo para concurso, aí começou, trabalhar, e aí vim para o interior e fiquei meio assim, meio afastada, não tinha um centro que eu ia em Salvador, mas também eu tinha um centro aqui, mas eu vivia lá e cá, 15 dias lá, 15 dias aqui, vivia sempre lá, então nunca não me vinculei, fiquei, 10 anos, desvinculada, sabe? Aí agora, na pandemia, eu ouvi o chamado e fiz, vamos lá, assumi uma nova responsabilidade. Foi o meu deserto, possivelmente. Sim, foi. Foi o tempo do deserto. Então, podia estar produzindo muito mais? Podia, mas cada um tem seu tempo, né? Se eu for pensar, se Paulo fosse ficar pensando todas as maldades que ele fez enquanto era Saulo, ele não produzia a partir dali. O negócio, bola para frente. Dara está dizendo, e eu que comecei a trilhar esse caminho da doutrina espírita na pandemia. Pois é, porque cada um tem seu start, né? Cada um tem seu começo, Dara. É assim mesmo. É assim mesmo. Foco. Pra frente é que se anda. Né? Pra frente é que se anda. Pra frente é que se enxerga. É pra lá. Já que a gente tá tão empolgado, né? Tá todo mundo aqui super empolgado. Vamos. A minha amiga, cadê? Ela vai me ouvir porque ela já me falou que nos escuta sempre depois ai, meu Deus. Nossa, fugiu o nome. Meu Deus do céu, fugiu o nome agora. Estudando Espiritismo juntos. Ela dizendo que ela também começou agora. E, gente, quantas páginas espíritas foram abertas durante essa pandemia? E Ladeira, Dara, Ladeira também dando o seu recadinho, O que você aprendeu antes conta muito. Gente, a doutrina espírita realmente é reveladora, consoladora, mas a gente não estava abandonado. Nós não estávamos abandonados. A gente só não tinha a técnica espírita. Agora a gente amplia. O Aloysio Elias também, ele fala muito isso da educação, né? O processo educativo é aos poucos. A gente não ensina
digamos assim, fórmulas matemáticas para uma criança de 2 anos. A gente primeiro ensina os números, depois ensina a somar, a subtrair, depois ensina a multiplicar, depois, entendeu? É assim mesmo, faz parte do processo. Para de pensar no passado. Vamos daqui para frente. Senhor, que queres que eu faça isso? E partiu, hashtag, partiu produzir, partiu semear. Gente, a parábola do semeador eu ainda estou fazendo a palestra do semeador, pelo visto. Ah, que bom, Dara. Fico feliz de ter plantado essa sementinha. Porque com certeza aí a partir de agora alguém vai receber a sua semente. Você vai plantar no solo de alguém. E é assim que a Socorro dizendo, também conheceu na pandemia. Que bom, que bom, que bom que vocês me dão esse feedback para a gente continuar. E eu digo a vocês que eu retomei na pandemia. Eu me redescobri na pandemia, gente. Me redescobri como espírita na pandemia, sabe? Eu era uma espírita omissa. Agora sou ativa. Um pouquinho ativa, né? Em processo ainda de estabelecendo minhas bases, né? Eu estou fortalecendo as minhas bases agora, renovando, né? A Ladeira diz que essa parábola não sai da sua cabeça. Pois é, Ladeira. Ela está em tudo. Eu estou conseguindo enxergar ela no Evangelho inteiro. A gente tem essa parábola sendo atuada, né? Sendo praticada. Então, já que está todo mundo nessa empolgação, vamos continuar passando isso adiante, produzindo cada vez mais. Repito pela 5ª ou 6ª vez, experimente novas responsabilidades. Que possamos produzir, passar essa felicidade adiante. Mas eu digo que algumas portas foram fechadas para mim e outras foram abertas. Isso é naturalíssimo, né? Naturalíssimo, normalíssimo. Normal. Porque uma vez com Cristo, talvez as portas que se fecharam não condiziam mais com a sua tarefa. Sua tarefa é outra. O Paulo também não teve as portas fechadas do seu pai, dos seus amigos, né? Lá do Sinédrio. A porta do amor se fechou, do amor da sua noiva, tá? Do amor da sua noiva se fechou e que ele, né, abriu outras portas. Ele abriu outras portas de serviço. E é assim que a gente vai. E é assim que a gente segue o barco. Portanto, roga a Jesus lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então vamos rogar a Deus que possamos ter não só os pés para caminhar, mas as mãos para produzir e a cabeça para compreender, né, para entender. Que a gente vai produzindo cada vez mais. Ok? Nossa, eu não pensei que fosse tão profundo o estudo de hoje. Portanto, meus amigos, esse foi o grande evangelho de hoje, que hoje realmente, quando vocês participam, é especial, porque essa troca de experiências é que faz enriquecer, né, o evangelho. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Vamos para a nossa oração final.
Vamos acalmar a mente, fazer a nossa respiração em 3 tempos. Vamos lá? Inspira em 3. Retém. 1, 2, 3. Expira. 3, 2, 1. Mais uma vez. Inspira em 3. Retém. 1, 2, 3. Expira. 3, 2, 1. Senhor Jesus, te agradecemos imensamente o Evangelho de hoje, essa troca de experiências, essas bênçãos que foram narradas por este Evangelho consolador, por esse Espiritismo que nos abraça e que nos coloca em ação. Uma vez bem compreendido, ele nos coloca em ação. Que possamos, Senhor, receber com humildade o seu gesto de humildade ao lavar os nossos pés todos os dias, ao renovar as nossas forças para caminharmos, trilharmos este caminho que é o caminho de verdade e de vida. Esse caminho proposto que é cheio de pedras, que é difícil, mas que prometestes que o jugo seria leve, que estaria ao nosso lado nos carregando nos momentos mais turbulentos, lavando os nossos pés. E te pedimos, Senhor, como foi a proposta do texto de Emmanuel, como o Emmanuel nos propôs, Senhor, lava os nossos pés, lava as nossas mãos, lava as nossas mentes, para que possamos continuar caminhando com os pés, continuar produzindo com as mãos e continuar compreendendo, absorvendo cada vez mais esse Evangelho, para que nos elevemos cada vez mais em espírito. Que possamos estar convosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Ladeira, foi ótima a palestra e o estudo. Oh, muito obrigada, Ladeira. Obrigada pelas orações de vocês, pelo apoio de vocês, pela companhia de vocês. Muito obrigada. Lembretes finais: pegar um copo com água, colocar do lado da cama, rezar para os anjos da guarda, pedir para ele fluidificar aquela água e colocar nela o remédio que cada um de nós necessita. No dia seguinte, você toma essa água com toda a fé que você tiver. Vou pedir para compartilhar, mandar para os seus amigos, para que a gente amplie cada vez mais essa corrente do bem, para que possamos uns lavar os pés do outro, nos ajudando, nos auxiliando, juntos. Beijos, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.